Você ouviu falar em watt, volt e amperes? Pois é o nosso tema de hoje. Fique aí e vamos ver o que são essas unidades. Roda a vinheta. Bom pessoal, primeiramente eu queria agradecer a vocês que estão aí sempre me prestigiando, comentando, né? Enfim, prestigiando esse meu trabalho aí. Espero que vocês também tenham bons frutos, né? Que vocês aprendam também. Então, vamos lá aos comentários da semana, né? Então, a professora Daniela Marco Antônio, né? Ela me fala aqui que o vídeo foi muito interessante. Não tinha a menor ideia sobre circuito, né? E me parabeniza, né? E também a minha câmera girl, né? A Beatriz, câmera girl. Gostei aí da adjetivo. Muito legal, Daniela. Valeu aí por estar prestigiando, né? A Vânia e a Lúcia, né? Também fala que está gostando muito desses vídeos, né? Que eu estou arrasando. Vânia, muito obrigado aí. Eu que agradeço a você de coração por estar sempre prestigiando meus vídeos. O Giovanni Xavier, né? O professor Giovanni, né? Aprendendo na teoria e na prática. Muito bom, parabéns, meu amigo. Então ele fala que está aprendendo a teoria e na prática. Ô Giovanni, valeu mesmo. Muito obrigado aí também pelo carinho aí. O professor Valdir Salgado, ô professor Valdir, um abraço aí pra você, cara. Ele falando que o vídeo tá show, né? Me parabenizando, né? Valdir, muito obrigado. Eu que agradeço vocês aí que estão sempre me prestigiando, né? Inclusive a esposa dele, a professora Regina, né? Ela vai utilizar os vídeos nas suas aulas de ciências. Nossa, eu fico muito lisonjeado com isso. Para mim isso é muito gratificante, né? Também a professora Adriana Peniche, né? Ela fala que esta aula prática irá ajudar muitos alunos de tecnologia. Não vejo a hora de colocar isso em prática com eles. Um forte abraço. Ô professora Adriana, eu que fico feliz, né? Você como professor de tecnologia, né? Fazer um trabalho com os alunos e utilizar aí parte, né, do meu material, né? Eu também fico aí lisonjeado e muito obrigado aí pelo carinho, né? Pelo prestígio aí do meu trabalho, tá legal? E é isso, pessoal, né? E também agradeço aí a todos que assistem, né? Que estão aí do outro lado, comentam pelo WhatsApp. Se eu fosse comentar todos aqui, né? Eu ficaria o vídeo inteiro, mas infelizmente não posso, né? Então, vamos lá começar mais essa videoaula e pau na máquina, pessoal! Bom, pessoal, então nós temos aqui os elementos do circuito elétrico. Então nós temos aqui o I, né, que seria a corrente elétrica, tá? Ela é dada em amperes, ou seja, a sua unidade de medida é amperes, tá bom? Depois a tensão, né, que é T, que nada mais é que a diferença de potencial que nós já vimos, né, que armazena lá na bateria, né, na fonte, tá? E é dada em volts, certo? E a potência P, né, que é dada em watts ou watts, né? Como vocês queiram ter aí, tá bom? Então eu fiz aqui um pequeno circuito elétrico, né, mostrando para vocês essas unidades, esses elementos. Então eu tenho aqui uma fonte de 12 volts, né? A tensão, que seria a chamada diferença de potencial, né? Ligada aqui eu tenho uma lâmpada, né, cuja potência é 19 volts, e aqui está sendo gerada uma corrente elétrica de 1,6 amperes, tá bom? Para vocês entenderem melhor esses três elementos. Então, são os elementos básicos de um circuito elétrico, tá bom? Então nós temos aí um pouquinho de matemática, tá? Da eletricidade, né? Então nós vamos conseguir, né? Nós vamos aprender aqui a calcular, né? Os três elementos: potência, corrente elétrica e tensão, né? Como é que eu faço isso? Então, primeiramente, eu construí esse triângulo aqui, né? Que os professores de matemática e ciências, física muito utilizam, né? Quando você trabalha com três elementos. Nesse caso aqui eu trabalho com os elementos elétricos, mas você pode calcular também
velocidade média, enfim, né? Para você não ficar às vezes se perdendo, né? Quem desce, quem vai multiplicar quem e tal. Então aqui é mais prático. Então eu tenho uma fórmula base aí, né? Eu tenho potência, eu sei que é igual a volt ampere. Potência é igual a tensão multiplicado pela corrente elétrica, ok? Então eu joguei aqui, agora eu vou saber de maneira prática como que eu faço para calcular as outras unidades. Então, por exemplo, se eu quiser saber a corrente elétrica, é só pegar a potência e dividir pela tensão, tá? Se eu quiser a tensão, é só pegar a potência e dividir pela corrente elétrica. Então, esse traço aqui paralelo é como se fosse a linha da divisão. E esse aqui perpendicular, como se fosse uma linha da multiplicação, tá bom? Então tem aqui as fórmulas, ó. Potência é igual a tensão vezes a corrente elétrica, né? A tensão é igual a potência dividido pela corrente elétrica, e a corrente elétrica é igual a potência dividido pela tensão, como eu expliquei anteriormente, tá ok? Então eu coloquei aqui a legenda, né, para vocês saberem o que é cada letrinha aí que eu coloquei, tá bom? Bom, então para medir, né, tensão e corrente elétrica, nós contamos aí com aparelhos específicos, né? Que eu tenho dois modelos que são chamados de multímetros. Eu tenho esse primeiro aqui que é um multímetro, né? Perímetro faca, que o pessoal fala, né? Alicate, desculpa, um perímetro alicate, onde você tem a possibilidade de medir a corrente elétrica de circuitos alternados, tá bom? Então você coloca lá no fio, depois eu vou demonstrar para vocês, ele vai medir a corrente elétrica de uma instalação elétrica, tá ok? Esse aqui que é o multímetro, né, que é o mais utilizado aí, né, pelos eletricistas. Então ele tem aqui a função também, a mesma do outro, né, de medir o que? Medir tensão, né, que tá aqui, ó, de corrente contínua, a tensão de corrente alternada, né, aqui a corrente elétrica, que é o que nos importa, e aqui eu tenho outras unidades de medida para medir continuidade de circuitos, de fio, enfim, né? E aqui eu tenho a chave seletora, né, para eu poder selecionar onde eu quero medir. Então eu quero medir a corrente elétrica, né? Coloquei aqui ó, no vermelho, né? E nós temos os fios para fazer essa medição. Então aqui no caso, né, eu tenho os conectores, né? Esse conector preto, ele vai aqui no com, ó, tá indicando fio terra, né? Coloco aqui, tá certo? Se eu quiser medir a corrente elétrica, eu coloco, né? Tá indicando aqui, ó, amperes, né? 10 amperes. Então eu coloco aqui em cima, né? E vou ligar em série, né? Esses dois fios aqui, eu vou ligar em série no circuito, né? Para eu poder então fazer a medição, como eu vou mostrar para vocês mais para frente. Aqui eu vou ligar em série. Se eu quiser medir, por exemplo, a voltagem, a tensão, aí eu vou colocar o vermelho para baixo aqui, né? E vou ligar em paralelo para medir a tensão elétrica, tá ok? Tá bem, pessoal, então agora a gente vai medir aqui o que? A corrente de tensão. Já tô aqui com o meu aparelho ligado, ó, tá? As duas pontas, né? Marcados aí, ó, tá vendo? Então tá zero, tá? E aqui eu tenho minha fonte de eletricidade, certo? Então vamos ver como é que vai se comportar a tensão. Que tensão que tá saindo aí, tá bom? Então tensão, como vocês sabem, é a voltagem, a diferença de potencial. Então tem aqui saindo 12,24, 25. Então essa oscilação é normal, né? Por quê? Porque está vindo de uma fonte geradora, né? Aquelas fontes de computador. Então é o seguinte, aqui para eu poder medir a tensão, eu vou ligar em paralelo. Então para eu poder medir a tensão, eu vou ligar em paralelo, né? Então aqui eu tenho, né, a tensão saindo lá da minha fonte, né, e entrando aqui nos dois terminais da lâmpada, ligação direta, sem interruptor, tá bom? Então se eu colocar aqui, ó, no paralelo, né, aqui, ó, opa, levei uma queimada aqui porque tá quente a lâmpada, ó lá,
lá deu 10,83 volts, né? Então caiu um pouquinho, por quê? Porque é normal. Toda vez que a gente liga um aparelho, a tensão ela cai, né? Como a lâmpada ela é incandescente, ela é forte, então a tensão ela cai mesmo, tá bom? Mesma coisa aqui na lâmpada, tô medindo paralelo, tá dando lá 10, alguma coisa, né, volts, tá bom? Agora para eu medir a corrente elétrica, eu não vou ligar aqui, eu vou ligar em série, tá? Eu vou ligar em série, terminal para esse terminal do gerador ou desse aqui, tanto faz, tá? Só que para isso eu tenho que modificar aqui as unidades de medida aqui do meu multímetro, né? Eu tenho que ir aqui para a função corrente elétrica, tá? Então já selecionei. E também modificar esse fio que está aqui embaixo medindo volts, eu vou ter que colocar a peça para medir amperagem. Então vamos ver o que vai acontecer aí, tá? Então aqui eu vou pegar, né, esse fio aqui, ó, e vou interromper ele, né, que está ligando aqui na lâmpada, tudo bem? Daqui para eu poder ligar em série o meu multímetro para ele dar lá o resultado da corrente elétrica. Então eu vou pegar o fio aqui, ó, desliguei da lâmpada, vou ligar em um dos fios do multímetro e o outro fio do multímetro eu ligo na lâmpada, tá? Então aconteceu lá, deu 1,5, né, 1,53, 1,54, que é o valor da corrente elétrica, né? Então guardem aí, ó. Então eu tenho lá uma corrente elétrica de 1,5 amperes, né? 1,5 amperes e uma voltagem de 12 volts. Agora, bom, então ia pedir uma força aí, professor de matemática, professor Giovanni, mas esse cálculo aqui é tranquilo, dá pra fazer. Brincadeira, vamos lá, pessoal. Então, a minha lâmpada, ela tinha o que? 12 volts, né, de tensão, tá certo? 12 volts de tensão e 1,53 amperes, né, de corrente elétrica. Qual que é a potência, tá? Se não tiver rótulo, aí eu vou ter que saber qual que é a potência dela. Para saber a potência, como vocês viram anteriormente, é só pegar a tensão e multiplicar pela corrente elétrica, né? Então, potência é igual a tensão, que é 12 volts, vezes 1,53 amperes. Na realidade estava saindo 10, eu estou pegando aqui a tensão nominal, né, que é 12 volts, mas a tensão real ali era mais ou menos 10,50 volts, né? Isso também deve ser levado em consideração, mas pegando a tensão normal, né, ela gerou essa corrente elétrica. Então, a minha potência aproximada é de 18,3 watts. Então, minha lâmpada tem 18,3 watts. Então, conforme eu aumento mais lâmpadas, vai se aumentando o que? O consumo, né? Então, o consumo é dado em potência, em watts, tá ok? Bom, agradeço aí por vocês que estão assistindo o vídeo, né? E até o próximo vídeo. Obrigadão.